Então, nesse momento, nós vamos ler as Escrituras, vocês que estão aí na igreja. Vamos lembrar que para a semana que vem, domingo que vem, estaremos aí presentes para a escola dominical. E eu quero falar sobre arrependimento e confissão. Será o título da palestra para o próximo domingo. E vamos ter a Santa Ceia também. Isso é muito bom. A gente tem saudade de estar com os irmãos, ver os irmãos, e esta é a tua casa. Então, irmãos, vamos nesse momento ler em 1 Reis, capítulo 22, o versículo 13 e o versículo 14. E o mensageiro que foi chamar a Micaías, um profeta, falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto falarei. Inclina sua fronte, oremos. Pai, faça com que essa pequena palestra possa calhar no mais profundo de cada coração ouvinte. Quando a tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Senhor, ter o ouvido natural todos têm, mas fala de uma audição espiritual. Eu peço que o Senhor possa ungir a tua palavra e que cada um possa não só ouvir, mas atender. Peço que o Senhor administre esta reunião para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, nós vemos um homem muito firme em sua posição, em seu compromisso com Deus. E o título da nossa palestra hoje é: com o que ou com quem você está mais comprometido? Repetindo, com o que ou com quem você está mais comprometido? Vemos que Micaías, aquele homem simples, humilde, um homem que não buscava destaque, não buscava glória, mas um homem que queria viver em paz com a sua própria consciência, um homem que queria ser sincero com Deus, consigo e com o povo. Acabe tinha 400 profetas, e eles profetizavam a favor do rei, dizendo: vai, rei, vai, Deus é contigo, você vai expulsar os sírios. E o chefe daqueles 400 profetas, ele simplesmente fez uns chifres, colocou na cabeça como um símbolo e dizia assim: você vai empurrar os sírios. Vai empurrar os sírios. Mas Josafá, que era um verdadeiro crente ao lado de Acabe, disse para Acabe: porventura não há mais um profeta? O que ia valer um profeta quando já tinha 400? Mas o homem de Deus, ele só é enganado se ele não ouvir esta voz lá no fundo do seu coração. E a multidão de profetas, ali os ministros e a família, e todos os generais, e todo Israel, por certo, estava em um avivamento.
empolgados. Mas Josafá disse, não há mais um para que a gente consulte a Deus. Em outras palavras, a coisa está muito fácil, é a mesma rotina, a maioria, todos falam a mesma coisa. E você sabe que a maioria nunca representa a vontade de Deus. Deus respeita, mas nunca quer dizer que é a vontade de Deus. As pessoas vão como manada e simplesmente apoiam, se jubilam com aquilo que está sendo falado. Mas o crente, como diz o Mombrana, quando você encontrar a dúvida, pare, não siga adiante. Pare, não faça nada com dúvida. Foi o que Josafá disse, não tem mais um por aí? Acabe respondeu dizendo-lhe, olha, tem mais um, mas eu não gosto dele, ele sempre fala contra mim, profetiza contra mim. Então, ele não gostava. É como há pessoas que não gostam da pregação que dá nos seus dedos. Não, gosto daquele pregador soft, aquele pregador que diz que tudo vai bem, aquele pregador que tem comichão nos ouvidos, também como a congregação, e um tem que coçar o comichão do outro, a coceira do outro. Então Acabe disse, vai, capitão fulano, vai lá e traga Micaías. Ele mora lá naquele lugarzinho, lá a última casinha, lá uma coisinha de nada. É lá que ele vive, tem uma hortinha, vai lá. E o capitão foi lá, chegou, atendeu, cumprimentou, atendeu o recado que tinha que dar para Micaías. Micaías, o rei manda lhe buscar para que você vá e profetize, diga, e que a tua palavra não vai divergenciar dos 400 profetas. Vamos dizer, você é só um, rapaz. Você é bem pequeno, mas você fale como qualquer um deles, tá bom, nós vamos te dar um cargo, nós vamos te colocar em uma posição especial. O que disse Micaías? Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser é isto que eu vou falar. Quer dizer, em outras palavras, eu não estou comprometido comigo, eu não tenho nenhum plano, acabou. Não é bonito uma posição desta? Sim, irmãos. É muito correto. Quando Jesus falou de João Batista, o que disse Jesus? O que vocês foram ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Vamos dizer, uma folha de bananeira jogada de um lado para outro? Não. Vocês foram ver um profeta, e mais do que um profeta. Então, quer dizer, vocês foram ver um homem firme, um homem que defende a sua posição nas Escrituras, tem o seu endereço. Quando perguntaram a João Batista, o que você fala de ti mesmo? Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista não era levado de um lado para outro, nem com a presença de Herodias e Herodes. Ele disse o que tinha como pregador, um homem de Deus, a dizer, condenar o pecado. Não importava se esse pecado estava no rei, na rainha e em quem mais fosse. É ilícito viver com a mulher do teu irmão. Isso só acontece com homens, com mulheres
que estão realmente comprometidos com Deus. Com Deus. Agora, quando estão comprometidos com os homens, quando estão comprometidos consigo mesmo, buscando posto, indo atrás de conveniências, é difícil. Não tem uma posição firme. E é o que nós estamos falando. O que ou com quem você está mais comprometido? É o momento, igreja. Irmãos, queridos, irmãs, vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, ou que ouvirão futuramente, façam uma análise, olhe para dentro de ti, aonde o teu coração está amarrado, com quem e com quê? Com quem você está amarrado? É com Deus? É com a verdade? Comprometido com as coisas de Deus? Se tem uma pessoa que nós, creio que todos admiramos, por causa de suas convicções, vamos dizer, Jezabel e Elias. Jezabel era uma mulher destemida. Ela era uma pagã, casou-se com o rei de Israel, Acabe, que na verdade foi o melhor estadista que Israel teve, politicamente falando, mas ele era um crente fronteiriço. Ele não tinha suas convicções bem firmadas. E ele casou com Jezabel, filha de um Etibaal, ali de Sidom, um rei pagão, sacerdote. E ela, quando casou, estava determinada a trazer sua religião para Israel. Então, vocês podem ver que ela era uma mulher determinada, convicta de sua religião. Isso me faz recordar que há muitas pessoas que estão convictos de suas religiões, de sua filosofia pessoal. Mas será que isto está certo? Então, aí está. Com o que você está comprometido? Jezabel estava comprometida com a sua religião. E ocupando a posição de rainha, ela simplesmente usou da influência e, aproveitando aquela posição de Acabe, que era uma posição que não tinha um compromisso genuíno, é como muitos cristãos que não têm um compromisso com Deus, e o diabo controla a sua casa, controla a sua família, controla suas filhas, seus filhos. Se você, como pai de família, tem um compromisso com Deus, você fará como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você dita as regras, você põe as regras ali, e não somente verbal, mas com os exemplos, com a própria vida. Não é certo? Assim também, irmãos, isso se aplica para todas as pessoas. Elias era um homem comprometido com Deus, com a palavra de Deus. À medida que a influência de Jezabel e sua religião ia fazendo sombra sobre todo Israel, e as pessoas se dobravam, achavam paliativo para explicar entre Baal e Jeová. Baal é o Deus do sol, faz com que germine as plantas, da luz, da vida, e Jeová é o Deus
que também traz vida, é a mesma coisa, no fundo. Sacerdotes, como todos foram sendo levados por esta balela. Mas havia um homem em Israel que simplesmente ele não se dobrou diante disto. Quem? Elias. E nós admiramos este grande profeta de Deus, este grande homem. Mas veja que ele teve que tomar uma decisão pessoal. Não porque ele era profeta, mas isso é um comprometimento, é uma decisão pessoal. Você está comprometido com Deus. Não porque você é um pregador, não porque você é um diácono, não porque seus pais são cristãos. É um compromisso pessoal. E você deve olhar neste momento e ver com quem e com que você está comprometido. Porque, na verdade, até tem se tornado um certo cacuete. É a palavra, é a palavra, é a palavra, quando muitos, pelo seu viver, pela sua posição, mostra que o seu compromisso não é com Deus, não é com a verdade, não é com a mensagem que Deus está enviado. E você deve questionar tudo isso. Mas Elias era um homem tão comprometido com Deus que quando ele fugiu de Jezabel, porque essa lhe queria matar, e ele se foi até a Horebe, a montanha sagrada, e Deus disse: Elias, o que você faz por aqui? Quer dizer, você está tão longe do seu lugar. O que você faz aqui? Ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso por ti. Matar os teus profetas, destruir os teus altares, só eu fiquei e querem me matar ainda. Veja, Elias, ele não se importava de ficar sozinho. Ele queria estar com Deus. Com Deus, você com Deus é muitos, você com muitos e sem Deus, você não é nada. Elias simplesmente disse para Deus: eu tenho sido zeloso. E as Escrituras nos diz que Deus tem um povo zeloso, especial e de boas obras. Sim, Deus tem um povo. E ele disse para Elias: eu tenho o endereço desse povo, são 7.000 que ainda estão em Israel, que não se comprometeram. São homens e mulheres, jovens, que estão comprometidos, mas comigo. Você não está sozinho, não. Você que luta, você que batalha, você que vive uma vida cristã, você tem que saber que você não está sozinho. Deus tem o seu número determinado, que comparecerá diante dele naquele dia. Deus tem um povo sobre a terra. Não importa quanta corrupção, não importa quanta depravação, não importa se tantos vai para um lado, outros vai para outros, Deus tem, sim, Deus tem um povo comprometido com ele. E eu quero que você seja um de entre eles. Um homem, uma mulher, se você é jovem, que esteja realmente comprometido com Deus. Comprometido com as coisas de Deus. Então, não é estar comprometido com outras coisas. Você pode estar comprometido com outras coisas que não seja de Deus, como Jezabel estava comprometida. E ela ainda
governava, assumia a liderança sobre 850 profetas de Baal, de Acera. Ela impôs a sua religião sobre Israel. E sabe que era uma pressão, mas é justamente na pressão é que a pessoa vai mostrar o que ela é. Por isso, Paulo disse em Coríntios 11, é bom que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Às vezes, Deus, ele teve muitas pessoas comprometidas com ele, e às vezes ele teve poucas. Mas essa linha nunca quebrou. Aleluias, até hoje ela permanece. Deus tem um povo. Não são muitos, mas o que ele tem dá gosto para ele. A Bíblia nos fala que em 1 Reis, capítulo 21, 25, assim. Porém, ninguém fora como Acabe, o rei de Israel, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, era um crente fraco, era um crente que se vendia, era uma vara que balançava para qualquer lado. Apesar de ser um grande político, e a Escritura diz por que ele se vendera. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ele era a cabeça, mas ela era o pescoço. Ela incitava ele a ter aquela posição. Era aquele tipo de pessoa mimado. Ele não pôde comprar, Nabote não quis vender a vinha dele. Ele foi para casa, deitou e pôs a cabeça para a banda da parede, ficou emburrado. Foi preciso Jezabel vir ali e dizer, o que é isso, homem? Você não é rei? Então é a mesma coisa. Há muitos crentes fronteiriços, fracos, que não têm uma posição. Mas eu estou te chamando, te conclamando, para que você reforce mais neste dia os teus compromissos com Deus. Os teus compromissos com a verdade, com a causa de Deus. Às vezes você está muito comprometido com as causas naturais. É para agradar A, B, C, ou aquela personalidade. Não, Deus quer homens que tenham uma posição firme. Não importa o preço que tem que pagar. Uma posição firme pela verdade. Não uma posição firme com aquilo que não é genuíno, como Jezabel tinha. Então, vejamos que não é suficiente estar comprometido ou ser sincero. O que manda é com quem você está comprometido, não é certo? Com quem você está amarrado, com quem você está comprometido. Muitos estão comprometidos, há pessoas que estão comprometidas com o mundo. Irmãs, você já está comprometido com essas vaidades? Lembre o que disse Jesus, não podeis servir a dois senhores, de forma nenhuma. Vais aborrecer um ou ao outro. Agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e ao mundo. As riquezas, mamon, as riquezas mundanas. Não, não, não. Deus gosta
de ver homens, ter homens nessa posição. É isso aí, homem zeloso. E nós podemos acompanhar a natureza do ministério de Elias, que veio sobre Eliseu. Mais tarde veio sobre João Batista, não é certo? E vemos essa mesma natureza no ministério do profeta Elias, manifestado no tempo final. O ministério sobre o profeta William Branham, o irmão Branham. Ele nunca importou com a popularidade. Teve cultos que ele tinha mais de 400 mil pessoas. Nunca houve um homem a quem Deus usou tanto como ele, mas ele sempre permaneceu humilde. Ele não usou dos dons como um trapézio para se projetar. Não. Ele mesmo chega a dizer: o que me importa se eu bebo água da fonte, como biscoito duro? O que importa é a verdade. Paulo disse: o que eu quero saber sobre Cristo e este crucificado. Então, é isso, é olhar para Deus. Nesses dias, quando há tantas vozes de um lado, de outro, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Como disse esses dias o pastor Daniel sobre o rei condenou o homem e deu-lhe uma chance para ele ir passando por todo o corredor, e ali colocaram muitas armadilhas, muitos chamariscos, muito entretenimentos, vamos dizer. E aquele homem tinha em sua mão um copo com azeite, que estava na borda, cheio até a borda. E se ele andasse sem deixar cair, ele era um homem livre. E assim ele foi indo por aquele corredor. Havia mulheres que lhe chamavam, havia cachorro, havia, quem sabe, alguma serpente ali, uma cascavel batendo seu chocalho. Mas ele olhou para o seu azeite, porque ali estava a sua vida. E você tem que olhar para Deus, se agarrar com Deus. O profeta disse: se você se agarra com o homem, Deus permite esse homem falhar para que você se agarre com Deus. Olhe para Deus. E as escrituras dizem: maldito o homem que confia no homem. Se você confia no homem mais do que em Deus, um dia você será decepcionado, decepcionada. Então, você deve saber que o Evangelho, Cristo, essa palavra que Deus te enviou, ela representa o teu arrebatamento. Representa a tua salvação. Representa a minha salvação. Agora, este compromisso tem que vir lá do íntimo do teu coração. Não negarei o fogo. Não falharei, Deus é o meu ajudador. É com fé que nós caminhamos. Portanto, tome uma posição firme, não seja aquele tipo de cristão claudicante, mancando, de qualquer jeito. Não leve uma vida assim. Sejam pessoas zelosas com Deus. Mas há 3 classes. Mas que você pertence à verdadeira. Não a falsa, não a fabricada, mas a classe de Abraão, a classe de Daniel, a classe de Elias, a classe de João Batista, a classe de Lutero, a classe de William Branham e de quantos milhares de homens fiéis que Deus teve em todos os tempos.
que você possa pertencer a isso, estar comprometido com Deus. Paulo nos fala que aquele que se alista não deve se comprometer com os negócios desta vida. Não. Você tem que estar comprometido com a verdade. Não é dizer para a igreja aquilo que eles querem ouvir, alguém quer ouvir. Não, irmão. É bom? Não. Mas tem que ser chamado? Tem que ser chamado. Tem que ser aconselhado. Hoje pode ficar até bicudo contigo, mas amanhã ou depois, naquele dia, eles vão te agradecer. E todo genuíno cristão percebe que a sua posição, mesmo lhe chamando a atenção, é para o bem dele. É como um pai, uma mãe corrigindo seus filhos. É pelo bem deles mesmos. Quantos pais corrigem seus filhos e depois saem para ir chorar? Ninguém gosta, mas é um dever. É um dever. Assim deve ser todos ministros, todos cristãos. Você tem um dever com Deus. Mas como você está levando esse dever? Como está o teu compromisso? Se você põe 2 fios elétricos ali, emenda um no outro frouxamente, aquilo vai sair faísca, aquilo vai queimar, aquilo vai pôr em perigo. Por isso tem que apertar, e apertar bem, para que a corrente elétrica possa passar livremente de um para o outro. Não uma vida frouxa, uma vida morna, uma vida de um laodiceano. Oh, que Deus possa vos abençoar, que Deus possa despertar a cada um de nós para que possa realmente pôr Deus em primeiro lugar. Agora, olhando para Micaías, por certo, a vida de Elias, a posição de Elias, o influenciou. Elias foi o seu exemplo. Para quem você está olhando como teu exemplo? As Escrituras? Os verdadeiros homens de Deus? Ou algum barco furado? Fracassado? O homem não é aquilo que ele fala, ele é aquilo que ele vive. Portanto, vejamos, Micaías observava a Elias. Por certo, ele era um daqueles que estava entre os 7.000. E quando Acabe mandou que fosse chamá-lo, para que ele viesse confirmar o que todos os profetas ali estavam falando, apoiando o rei, Micaías sabia que havia uma profecia contra Acabe, contra Jezabel, que o sangue de Acabe seria lambido pelos cães, que Jezabel seria comida pelos cães. Como que Micaías poderia falar contrário àquilo que era vigente sobre aquele homem? Então lá foi Micaías, e o rei Acabe, com toda a pompa, sentado no seu trono, por certo, sua mulher Jezabel de um lado, ali estava Josafá no seu trono, ali estava rodeado de seus ministros, seus generais, seu grupo de conselheiros, seus conselheiros, e ele perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade ou não?
Ramote Gileade era uma cidade israelita que os sírios havia conquistado há tempo e havia povoado, e eles usufruíam daquele lugar. Olha bem, fundamentalmente, Acabe estava certo. E há muita gente que fundamentalmente está certo. Acabe até poderia abrir as escrituras e mostrar que Ramote Gileade havia sido dada para Israel. Não importa, irmãos, aqui é onde aprendemos. Não importa quão fundamentalmente você esteja nas Escrituras. Mas se você não tem seus motivos e objetivos corretos, como disse o profeta, é como se aquilo nem está escrito, aquilo não tem validade nenhuma para ti. Você pode apontar na mensagem, apontar na Bíblia, apontar nisso, daquilo. As coisas de Deus, elas têm validade para os verdadeiros. Os que têm coração puro, os que estão comprometidos com Ele, não para um Acabe. Não. Então a Micaías chegou ali e Acabe disse: Micaías, devemos ir à peleja ou não? Micaías disse: ora, vai, pode ir. Em outras palavras, eu sei, se eu falar, vocês vão, e se eu não falar, vocês vão. Porque vocês já estão determinados a fazer assim. Vai, pode ir. Mas nem Acabe, pode observar na Bíblia, leia lá, 1 Reis 22, nem Acabe estava seguro de si mesmo. Ele olhou para Micaías, Micaías, quantas vezes eu tenho dito, você fale a verdade. Você sabe, irmão, que Deus tem uma vontade permissiva e uma vontade verdadeira? A vontade permissiva é assim, está escrito. Se você se põe no que está escrito, ali você está na vontade verdadeira. Se você não aceita o que está escrito, por exemplo, a Bíblia diz que a mulher não deva pregar, exercer autoridade, ser uma pastora, ser uma diaconisa, o que seja. Mas Deus fala, ele não vai brigar com ninguém. Você não quer isso que ele falou? A primeira palavra de Deus, esta é a verdadeira. Balaão não ficou satisfeito com a primeira palavra. Ele queria uma outra alternativa, porque o coração dele estava pelo dinheiro, pela popularidade. Era isso. E Deus disse para Balaão, vai. Assim também Deus diz para você, vai. Vai. Mas uma pessoa que anda na vontade permissiva de Deus, ele está contra a vontade perfeita. O que é uma vontade permissiva? É igual quando você era criança. Mãe, deixa eu ir em tal lugar. Não vá. E fica aquela criança ali, a senhora é maldosa, a senhora não me deixa. E fica incomodando. O que a mãe da gente fazia? A minha fez várias vezes. Vai, não me incomode. E se alguma coisa acontecia e eu voltasse e reclamasse a ela, ela dizia, bem feito, você desobedeceu, mas mãe, a senhora deixou porque você quis, não porque eu quis. Há muita gente, muitos andando na vontade permissiva de Deus. E você pensa que Deus não vai abençoar? Vai. Que Deus não vai dar os dons? Vai. Que Deus não vai te usar? Ele vai. Mas isto não quer dizer nada.
Judas foi usado da mesma forma e foi para o inferno. Então, você diga, Senhor, eu quero a vontade perfeita do Senhor. A permissível eu agradeço. E assim, irmãos, vemos que Micaías estava comprometido com Deus. Ele havia dito, olha, o que Deus me mandar falar, isso eu falarei. Daí o que disse Micaías? Ouve, Israel, eu vi o Senhor assentado em seu trono, e ali estava um grupo de conselheiros, e Deus diz, quem poderá ir e enganar Acabe para que vá, peleja e caia, para que cumpra a minha palavra? E um dava um palpite assim, um conselho assim. Nisto veio um diabo lá do fundo do inferno, caiu prostrado diante de Deus e disse, eu irei. E Deus disse, como é que você vai fazer? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas, dos profetas de Acabe. Deus disse, vai, você vai prevalecer. E Micaías contou essa visão. Micaías disse, você não creia, rei. Esses seus profetas estão mentindo. Há um espírito de mentira aí. Veio o chefe, Ananias, se não me engano, e deu um tapa, um soco no queixo de Micaías. Por certo, cuspiu algum dente e sangue. E o rei tomou a posição e disse, prenda esse homem. Trate bem duramente a ele. Quando eu voltar da batalha, eu mesmo vou acertar com isso. Micaías estava posicionado, ele disse, se você não voltar, Deus não falou por mim. Israel, vocês são testemunhas. Eu vi Israel espalhado pelo campo como ovelhas sem pastor. E ali Acabe foi, olha bem, travaram a batalha, Acabe até se disfarçou de um soldado comum, mandou que Josafá, o rei de Judá, que não tinha nada com isso, foi se envolver com coisas, com gente ímpia, e os sírios disseram, olha, tem que destruir Acabe. O rei não lute contra ninguém. E se Deus não salvasse Josafá, ele teria ido. E Acabe se trajou como um soldado comum. E no meio da peleja, um soldado sírio, na sua simplicidade, jogou uma flecha. E aquela flecha pegou bem na junta, entre a couraça, achou um lugar ali e que se cravou. Acabe simplesmente disse, me tira da peleja. E ficou, e tiraram ele, e ele ficou de pé sobre o carro de guerra. E diz a Bíblia que ele permaneceu até a tarde, e aquela ferida sangrando, o sangue se esvaindo, indo para o fundo daquele carro. O homem sabia que estava morto, que ele morreria. Olha, há muita gente, até mesmo ministros, que estão se mantendo de pé diante do povo, está sangrando, está morrendo, mas tem que manter a sua posição. Tem muitos pais que têm que manter a sua posição. Mães têm que manter a sua posição. Toda desobediência ela tem uma consequência. Agora, com quem Acabe estava comprometido? Menos com Deus. Essa é a verdade. Menos com Deus. Com quem Jezabel estava comprometida? Com seus ídolos. Então, depende do comprometimento, ele irá te trazer salvação ou juízo.
E com quem você está comprometido, meu irmão, minha irmã? Não estamos brincando de Deus, não estamos brincando de arrebatamento, não estamos brincando de palavra, ou de verdade, ou isso, aquilo. Essas coisas são genuínas, verdadeiras. Não brincamos de céu ou inferno, não. Isso são realidades. Com quem você está comprometido? Você está comprometido com o mundo ou com Deus? Se você estiver comprometido com o mundo, eu lhe convido a você virar as costas para o mundo e vir para Deus. Se você estiver comprometido com um homem que está fora da vontade de Deus, cuide da sua alma. Você deve olhar pela sua alma. Se você está comprometido com o sistema religioso, saia disto. Ou acha que o sistema irá falar por ti naquele dia. Se você está comprometido com dinheiro, usando as coisas de Deus com essa finalidade de comércio, está bem mal o teu comprometimento. Jesus diz: de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Se você está comprometida, minha irmã, com suas vaidades, consigo mesmo, como Jezabel era comprometida, eu convido a cada um, neste momento, a vir e faça o seu comprometimento com Deus. Jovens, escute, com quem você está comprometido? Mocinha, menina, rapazes, com quem vocês estão comprometidos? O que nos diz a Escritura? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue a velhice, os dias pelos quais dirás, não tenho nele prazer. Quando a velhice chega, se foi aquela força, se foi aquela boa visão, se foi aquela boa dentadura, entende? Tudo vai caindo, a audição. Então não deixe a coisa chegar a isso. Lembra-te, pois, do teu Criador. Comprometa-se com Deus. Comprometa-se com a verdade. Não seja, desculpa a expressão, Maria vai com as outras. Um homem Acabe, jogado para lá, para cá, nas mãos de uma Jezabel, de uma igreja mundana, porque igreja é representado por mulher. Tome essa decisão. Essa é o meu desejo e essa é a minha oração. Você quer tomar essa decisão agora? Aonde você estiver, você quer tomar essa decisão? Você que não tem sido firme com Deus, não jogue com Deus, com as coisas de Deus. Então, se você quer tomar uma decisão, abaixe a sua cabeça. Oremos. Pai, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que sabe de cada um neste momento, e o que está pensando, o que está propondo em seus corações, eu peço que o Senhor dê graça para esse moço, esse homem, essa mulher, esta igreja, esse ministro, seja quem for, cada um tomar uma posição, Senhor, contigo. Não uma posição de popularidade, de conveniências, mas como Micaías, como Elias, como João Batista, como William Branham, como tantos e tantos tomaram uma posição. Ó Deus, quando Lutero foi chamado ali em Worms,
para negar o que havia escrito. Ele simplesmente disse para o grande rei Carlos V e toda a cúpula europeia ali, ele disse, não é certo que um cristão traia a sua própria consciência. E o que eu escrevi está correto, de acordo com a Bíblia. E que Deus me ajude. Não é perigoso, disse Lutero, trair a própria consciência. Pai, ajude a cada irmão, cada irmã. Estamos vivendo diante do arrebatamento. E eu sei, todos sabem, que aqueles que irão serão homens e mulheres que estão realmente de coração comprometidos contigo. Aceite essa decisão, Pai, de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.